amor e paz pra você. Se ligue nessa estação, faz tanto bem pro coração. A Novo Tempo te deseja alegria. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Rádio Novo Tempo. Novo Tempo. 9 em cada 10 pessoas do mundo respiram um ar poluído. A poluição do ar é a principal causa de doenças respiratórias, câncer de pulmão, derrame e ataques cardíacos. Mas nós podemos mudar essa realidade ao descartar corretamente o lixo, encontrando maneiras de se locomover sem poluir, evitar queimadas e plantando árvores. Faça a sua parte. A natureza agradece. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você. Eu ouço a Novo Tempo porque a Novo Tempo, além de ser a melhor companhia cristã, ela é aprendizado, ela é sinônimo de elevação espiritual. É a sua melhor companhia. Eu não gosto do silêncio e a Rádio Novo Tempo é a voz do Espírito Santo falando comigo o dia inteiro. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Eu digo sim ao povo brasileiro. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado do Pix. O Pix é nosso, é de graça, é orgulho pra nossa gente. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá vendo a vida melhorar, com comida na mesa e recorde de emprego. Quem tá do lado do povo brasileiro, tá do lado do Mais Médicos, que leva saúde pra todo o Brasil. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Sabia que você pode ouvir suas músicas favoritas da gravadora Novo Tempo nas plataformas digitais? Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music e Amazon Music. É só baixar o aplicativo no seu celular ou ouvir as músicas pela plataforma digital no seu computador. É gratuito. O louvor e a adoração te acompanham aonde for. Gravadora Novo Tempo, música que toca o coração. O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 gente! Chegamos! Começando mais um dia especial aqui na Rádio Novo Tempo, mais um bate-papo, mais um encontro pra gente conversar sobre os assuntos que a gente gosta, não é? A gente gosta de aprender e também assunto que a gente nem gosta muito, não é? Mas a gente precisa aprender, precisamos conhecer. Você tá bem? Tá tudo certo? A nossa programação te encontra num bom momento ou num mau momento. E eu quero que você saiba que, seja um dia bom ou um dia desafiador, Deus faz parte de todos eles. Ele está conosco em todos eles. E Deus continua sendo bom, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Meu nome é Rose Andrade, te acompanho mais uma vez nessa manhã no nosso Vida e Saúde. Estamos no youtube.com/Novo Tempo Rádio, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Chega chegando, manda seu alô, manda seu abraço aqui pra gente. Você já sabe qual é o tema de hoje? Você ouviu o locutor da sua região comentar? Hoje, redes sociais e a imagem corporal de crianças e adolescentes. Deixa eu te contar sobre um estudo, um estudo realizado em 6 países.
vai prestando atenção, em 6 países, mostrou que grande parte das crianças e adolescentes entrevistados por essa pesquisa e que têm contato com redes sociais estão insatisfeitos com seus corpos. Segundo os pesquisadores de uma universidade no Canadá, os dados mostram que esse é um problema global. Participaram da entrevista crianças e adolescentes com idade entre 10 e 17 anos. Então vai imaginando aí, se tem criança de 10, tem aí adolescente, 17 anos. De acordo com essa pesquisa, aproximadamente 35% dos adolescentes relataram estar acima do peso ideal. 20% disseram que estavam mais magro do que desejavam estar. Isso significa que 55% não estavam satisfeitos com o corpo. E aí a gente ficou pensando, depois de ler essa pesquisa, até que ponto as redes sociais têm impactado a autoimagem das crianças e adolescentes. No programa de hoje a gente vai conversar exatamente sobre esse assunto. Você já percebeu nas crianças, adolescentes aí que você convive, no jeito como eles veem o próprio corpo por causa das redes sociais? Já teve assim um comentário que você percebeu meio que um olhinho brilhando assim, olha o corpo dessa menina ou desse menino, e aí um olhinho mais ali entristecido, eu não sou igual, ou ficar falando muito sobre esse assunto ligado à rede social? Conta pra gente, 12981510081, e você não precisa nem se identificar e nem identificar também a criança. Fica à vontade, participa com a gente. Deixa eu chamar Raul. Raul! Opa! Tudo bem, Rose? Você está mais uma vez com a gente. A Grazi faltou hoje, o Raul. Eu avisei. Gente, a influência do Raul nesse programa. O Raul, tá tudo bem entre mim e você, né? A gente tá assim, ó. Começa. A gente tá bem, né? Tamo bem, Rose. As brincadeiras que eu faço sobre, assim, aquela quantidade enorme de filhos é brincadeira, viu? Pois é. É só você se comportar que você continua sendo a locutora. Pois é, eu tô vendo, porque Grazi, mais uma vez, não pôde estar aqui, não sabemos o motivo, não é? Mas depois do programa de ontem, não sei. Gente, brincadeira, ela volta na segunda-feira. Raul, tudo bem com você? Você tá bem? Tudo certo? Vai, bem, graças a Deus. Rose, melhor agora aqui no Vida e Saúde com você. E com a nossa convidada. É verdade. E os ouvintes queridos, a Lu, né? Claro, todos. Toda a nossa turma aqui do Vida e Saúde. Raul, quero fazer uma brincadeira com você. Você é bom de assim, ó, as coisas no improviso. Então, vamos fazer uma brincadeira com você. Você trabalha com estilo de vida. Você trabalha ajudando as pessoas a terem mais saúde, emagrecendo com qualidade, né? Emagrecendo com e de forma definitiva. Então é questão de reeducação mesmo ali. Só que eu quero fazer uma brincadeira com você. Vamos imaginar que se o programa, se o seu programa, né, fosse um convite de casamento. Ou de aniversário. Como você descreveria esse convite para quem está ouvindo pela primeira vez? Vamos imaginar. Nossa, peraí. Se o programa fosse um convite de casamento. De casamento. De casamento. Vamos colocar de casamento? Né? Pois é. Cuidado que você vai falar, hein? Cuidado, senão o microfone é desligado. Vamos imaginar. Eu não lembro direito mais como que é o convite de casamento. Eu lembro que tem, assim, um verso bíblico, né, geralmente. E daí tem aquele negócio. Então eu colocaria o verso assim: ou vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vocês foram comprados por preço. Então glorifica a Deus no vosso corpo. Aí embaixo ia até assim, Raul e Sara, que é a nossa nutricionista, não é minha esposa, tá, gente? Tá. Raul e Sara convidam você para a cerimônia de emagrecimento definitivo que se sucederá no dia de hoje, assim que você agendar a sua sessão estratégica gratuita. Gente! Parabéns!
Parabéns. O Raul é publicitário. Demorou, mas no susto. E ele é publicitário também, viu, pessoal? São funções que o Raul tem que você nem imagina. Olha, gostei, hein? Ficou muito bom. Agora deixa seu contato para quem gostou do convite. Beleza. Se você quiser casar comigo, brincadeira. Quiser casar com o programa. Se você quiser casar com a sua saúde. Isso. Com o seu emagrecimento. Quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar Leis do Emagrecimento, RSVP, leisdoemagrecimento.com.br, agenda lá a sua sessão e a gente vai começar essa jornada juntos aí. Muito bom, Raul. Obrigada pela participação. Valeu. E ela voltou. Gente, a gente ama bater papo com essa psicóloga aqui no programa. A Wélida Dancini, doutora em psicologia. Olá! Bem-vinda, doutora, mais uma vez. Olá, Rose, bom dia, coisa boa. Fiquei bem feliz com o convite de poder voltar aqui, apesar de que hoje a gente não vai almoçar juntas, né? Mas Pois é. Eu fiquei preocupada com isso. Ai, não vou ter a doutora aqui com a gente para um almoço, mas fica para a próxima vez presencial. Fica assim, muito bom. E aí, quando ela vem aqui, que dá certo, a gente almoça juntinhas aqui no restaurante da Novo Tempo, não é, doutora? É, muito bom. Altos papos. Altos papos. Deixa pra gente seu contato. Como é que o ouvinte da Rádio Novo Tempo, ouvinte Dúvida e Saúde, encontra a doutora Wélida Dancini? Nas redes sociais, o @DRA de doutora, Wélida Dancini. Bem fácil. Entra lá no Instagram, no YouTube ou no Facebook e você vai me encontrar lá. E pode deixar seu recadinho, dizer que você veio através da influência aí do Raul, da Rose, da Lu, do programa Vida e Saúde. É muito bom bater o papo com os ouvintes da Novo Tempo. Muito bom, doutora. É isso mesmo, pessoal. Vai lá, manda um recadinho pra ela, carinhoso, dizendo que você ouviu aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Repete pra gente, doutora. É @... Tem o doutora? DRA, só a abreviação de doutora. Então... DRA... Wélida com W, Wélida Dancini. Porque tem que complicar a vida de todo mundo, né? Coisas de mamãe e de papai, não é? Pois é. Coisas de mamãe e de papai, mas é lindo o seu nome, lindo o seu nome. Wélida Dancini. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, você tem essa pergunta para dizer, se você já percebeu alguma questão com o corpo, assim, uma preocupação de uma criança ou um adolescente próxima, que faz parte do seu convívio por causa da rede social, você conta pra gente. E também aproveita para seguir a doutora Wélida Dancini. Facinho, ó, @ doutora, esse doutor é DRA, Wélida Dancini. Eu já te chamo aqui pra gente papear. Agora, Margem Norte, Ser Amor. Aqui você ouve as melhores. Novo Tempo. Novo Tempo. Mais bonito que já vi, tudo vai ser diferente por aqui. Quero arrancar sorrisos de alguém e levar a esperança a quem não tem. Um abraço apertado virtual emociona e mistura com real. Uma simples atitude de amor traz mais cor pra nossa vida, traz calor. Ser amor, ser paixão, ser alguém que estende a mão. Sorriso, olhar, ser alguém pra conversar e crer que amanhã
Recado dado por aqui, Margem Norte, ser amor. E é isso que a gente precisa ser, né? Não só ter amor, mas ser essa ponte, ser amor. Ai, tô tão feliz em ter você aqui. Gente, estão chegando histórias bem preocupantes aqui, bem preocupantes. Pode mandar, mas dá uma resumida. 12981510081. A gente não consegue ouvir aliás, a gente não consegue colocar um texto grande. Então dá uma resumida. Nossa pergunta de hoje foi: você já percebeu mudança em alguma criança ou adolescente perto aí de você, que você convive, no jeito dele enxergar o próprio corpo? Tem aqui uma participação anônima. Vai ouvindo aí, querido ouvinte. Minha filha de 12 anos passou as férias com os primos e acabou ficando muito tempo nas redes sociais. Ela voltou para casa falando que não queria mais comer carboidratos, porque uma famosa não comia e tinha a barriga retinha. Aí ela conclui assim, ela nem sabe o que é carboidrato e veio com essa ideia. Então ela ouviu, nem sabe o que é, está dizendo, não vou mais comer carboidrato. Mais uma participação, a Ju, aqui com a gente, Juliana. Eu sou professora há mais de 15 anos e tenho percebido como os adolescentes são influenciados no modo de vestir e agir. Eu acho que isso também tem muito a ver com as redes sociais. Obrigada, Ju. É incrível, não é, essa visão dos professores. Aí com você, Raul. A Carrara fala, bom dia, que seja feito das redes sociais como uma ferramenta de trabalho para o Senhor Jesus Cristo. É o Igor Agostinho de Bangu, na verdade, Rio de Janeiro. A Liliane fala, bom dia, eu amo esse programa. Tenho uma filha de 16 anos, ela se acha horrível o tempo todo. Nada fica bom nela. Emagreceu 25 quilos e ainda se acha gorda. E está sempre triste, não sei como ajudar. Okay. E a Evanete fala que hoje eu tô à vontade porque a Grazi não está. É isso aí. Você inventou esse recado, Raul? Não, verdade. Tá Evanete. Sei. Este Evanete. Raul. Mas ela volta segunda-feira, ela só ficou de castigo hoje, não sei por que ela implicou com o Raul. Tá acontecendo bastante isso, né? Ela implica com o Raul, de repente, do nada, ela não aparece no dia seguinte ou 2 dias depois. Mas vamos lá, gente, vamos falar sério, que esse assunto é sério, esse assunto é preocupante. O Hélida, ajuda a gente a entender, né? O que significa, de forma geral, ter uma imagem corporal negativa ou distorcida? O que significa isso? Então, Rose, na psicologia, a gente trata essa questão dessa mudança, né, da visão, dessa distorção de imagem corporal, que na realidade é uma percepção errada que a pessoa tem sobre o seu corpo. Então, pessoas que às vezes são magras e se veem como gordas, o nariz é muito grande, assim, olham para o corpo e têm uma percepção que está distorcida, que não condiz com a realidade. E aí muitas vezes começam a tomar algumas atitudes para modificar esse corpo percebido, né? Lembrando que o corpo percebido, diferente do corpo real, aí começam a tomar atitudes para fazer modificações para tentar trazer esse corpo para estar adequado com aquilo que a pessoa se sentiria mais confortável. Só que quando é essa distorção de imagem, a gente vê situações bastante complicadas, porque muitas vezes pessoas que já estão extremamente magras começam a fazer protocolos de emagrecimento descomunais, totalmente prejudiciais à saúde, nessa busca intensa de emagrecer, quando a pessoa ela já não está precisando desse emagrecimento. A gente já recebeu algumas pessoas, a gente faz essa sessão antes de a pessoa entrar na mentoria, né, que é essa sessão gratuita, e às vezes chega pessoas que são magras e querem emagrecer. E aí a gente tem que falar com a pessoa, olha, no seu caso não é um caso de emagrecimento, é um caso de ganho de massa, tal, e muitos se surpreendem, né? É incrível isso, como que a gente às vezes não percebe, né, a realidade. E doutora, muitos adultos então tem esse olhar, né, distorcido com relação ao próprio corpo, e isso impacta a vida deles em todos os sentidos, né? Essa insatisfação, ainda na infância, tem um peso maior para o desenvolvimento da autoestima?
Sim, com certeza, porque na realidade, na infância, assim, a gente está a vida toda desenvolvendo a nossa autoestima, mas na infância isso é muito mais intenso e muito mais estrutural, porque na vida adulta a gente faz alguns ajustes, algumas correções, modificações, mas na infância está sendo estruturada a nossa autoestima. Então, quando na infância a gente começa a observar essa questão dessa mudança, essa alteração na imagem percebida, isso pode ser mais intenso, porque a pessoa ela vai nesse processo de estruturação da sua imagem corporal, isso fica mais cristalizado, essa visão distorcida. Então, é bem mais complicado quando isso já começa a aparecer na infância e na adolescência. Ainda pegando um gancho que o Raul falou sobre essa insatisfação corporal, a pergunta dele, e muita gente fica pensando que é só as meninas, somente as meninas, mas as pesquisas estão mostrando que os meninos também. Explica pra gente como é que essa questão impacta o emocional, a autoestima do menino e da menina. São diferentes. Sim. A gente percebe... Rose, que assim, a menina, ela olha muito essa questão da imagem do corpo, mais voltado nessa questão de estou magra, eu preciso estar magra, eu preciso estar bonita, então vai para essa questão mais de estética, de beleza e de emagrecimento. O menino, geralmente, é mais essa questão de ter um corpo forte. Hoje a gente vê muito esse crescimento do mundo fitness, né? As academias, ir para academia, malhar, ganho de massa magra, de músculo, o que isso tudo é muito bom e muito importante e muito necessário. Para todo mundo isso é bom, importante e necessário. O problema é que isso se torna patológico a questão da intensidade disso. A diferença entre um remédio e um veneno está na dose. Então, o menino, ele geralmente vai mais para essa questão desse ganho de músculos, de ter esse corpo mais idealizado do mundo das academias. A gente vê muito essa questão, às vezes, quando o medo de estar gordo também, mas aí tem mais essa questão de músculo. A menina é mais aquela idealização daquele corpo da Barbie, né? Se bem que hoje a Barbie já não está mais tão em alta quanto há algum tempo atrás, mas essa imagem desse corpo magro, da mulher alta, dos cabelos instagramáveis, isso é muito forte na menina. E aí ela fica tentando viver aquele mundo dos filtros que a gente coloca para se apresentar nas redes sociais, só que na vida real a gente não tem esses filtros todos, né? Então a pele tem mancha, a pele tem espinha, as meninas têm espinhas, e aí começam essas crises muito intensas. O cabelo nem sempre está arrumado, ou eu não gosto do meu cabelo tem que ser como a da pessoa tal, da pessoa Y. Então essa rejeição ao seu próprio corpo e não consegue perceber a beleza que existe, que cada pessoa tem a sua própria beleza. E então há essa rejeição a si mesmo e essa idealização do outro. O do outro é sempre muito melhor e o meu é sempre muito pior. Verdade, doutora. Bem preocupante. Doutora, ainda de acordo, né, com esse estudo que a gente mencionou ali na abertura do programa, quanto mais tempo, então, as pessoas passam nas redes sociais, mais insatisfeitas elas estão ali com o corpo, né? Principalmente os adolescentes, que é o centro da pesquisa ali. Então, por que as redes têm levado crianças, adolescentes a desenvolverem uma distorção dessa imagem corporal?
Ali nas redes sociais, a gente só vê coisas muito bonitas, muito bem elaboradas, né? De forma geral falando, é claro que tem as exceções, mas de uma forma geral a gente vê o belo idealizado, que a cultura da gente diz que é o belo. Só que isso que a cultura coloca em muitos casos, é bem diferente da realidade. E aí a gente começa, inevitavelmente, com essa comparação. E as crianças e adolescentes, isso ainda é mais forte, porque falta essa estrutura emocional de perceber que ser diferente não significa que eu sou pior ou que eu sou melhor, eu só sou diferente. Então, muitas vezes nós adultos, a gente também tem essa dificuldade com ser diferente. E aí a gente começa nesse movimento de inferiorização. A criança e o adolescente, isso é muito mais visível. E as próprias mídias, elas vêm pregando isso, né? Que o modelo adequado, socialmente aceito, idealizado, é esse que é apresentado ali. Só que a nossa realidade é muito diferente. Então, se você não está dentro desse padrão, é porque você está desqualificado, você é, de alguma forma, inferior. E a falta dessa alfabetização emocional, essa falta de maturidade emocional para fazer essas leituras adequadas, levam as crianças a essa visão distorcida de si mesma e a essa busca por esse padrão que as redes colocam. E aí, veja, se todo mundo se mudar a si mesmo para se adequar a esse padrão, e daqui 2 anos as redes mudarem o padrão e dizerem que agora o que é belo é o que antes era feio, vai todo mundo mudar novamente? Então, isso é muito complicado, porque você fica sempre olhando para você mesmo de forma insatisfeita e olhando para o outro como sendo o modelo que você tem que seguir. E você vai se perdendo de si mesmo. Ok, gente, papo bom, né, que a gente está tendo aqui com a doutora Wélida Dancini sobre essa questão das redes sociais e a imagem do corpo que as crianças têm de si mesmas, não é? E adolescentes também. A Arcelete, ela mora no Paraná, ela está comentando com a gente aqui. Meu neto vai fazer 10 anos e não veste camisa regata de jeito nenhum. Ele se acha muito magro. O que eu devo fazer? Doutora, ela está amando esse tema. Vamos fazer o seguinte, Arcelete, a gente traz essa questão depois do intervalo com a doutora, essa dúvida. O que ela deve fazer enquanto avó, né, com o filho, o netinho que não veste regata por essa razão. Depois do intervalo a gente volta, mantenha a sintonia. Lu, eu chamo o intervalo ou ofereço a revista? Na volta? Então, daqui a pouquinho a gente volta, mantenha a sintonia. O que a Bíblia diz sobre o inferno e como seria o céu? Descubra a verdade com a revista Esperança, Céu ou Inferno. Você irá aprender sobre o plano da redenção, doutrina de salvação e muito mais. Peça agora em novotempo.com/Escola Bíblica. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Amor desceu. Olá, aqui quem fala é o Wesley Fonseca da gravadora Novo Tempo. E eu quero convidar você, que é ouvinte aqui da rádio, a continuar comigo lá nas plataformas digitais. Você me encontra como Wesley Fonseca no Spotify, Deezer, Apple Music e nas demais plataformas. E assim, você pode acompanhar o meu trabalho um pouquinho mais de perto. Abraço, te encontro por lá. Minha vida eu entreguei, não, mas eu quem vivo. Eu digo sim ao povo brasileiro. Quem tá do lado do povo brasileiro tá do lado do imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000. Quem tá do lado do povo brasileiro tá do lado do pé de meia que mantém o jovem na escola. E quem tá do lado do povo brasileiro tá vendo 2 milhões de pessoas saírem do Bolsa Família porque agora tem emprego. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. A gente entende a beleza do
louvor e adoração. A música não para. Meu abrigo, seguro, minha esperança em tempos. Ouça todos os dias aqui. Muito mais feliz, muito mais feliz. A Voz da Esperança. Atenção, criançada! Prepare-se para embarcar nas histórias mais incríveis da Bíblia. Todo sábado e domingo tem Máquina de Histórias. Histórias bíblicas cheias de ensinamentos e diversão. A viagem começou e Jonas foi se deitar no porão do navio. Mas será que ele conseguiu fugir de Deus? Máquina de Histórias, aqui na Novo Tempo. Vida e Saúde. Ei, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, vamos juntinhos nas ondas abençoadas da sua Rádio do Coração. Hoje nós estamos falando sobre redes sociais e a imagem corporal de crianças e adolescentes com a doutora Wélida Dancini. Importante a gente ressaltar que são dados de pesquisas, não é, que assustaram a gente. Em nenhum momento a gente quer demonizar as redes sociais, não é? E nem dizer que quem está magro demais ou acima do peso não precisa cuidar da sua saúde. Mas é importante a gente dizer porque o número de pesquisas, de dados que dizem sobre ansiedade e depressão nas crianças e também nos adolescentes em relação a essa imagem corporal, elas são preocupantes. Não é? Então continua aqui com a gente, manda sua pergunta, manda sua observação através do 12981510081. Enquanto isso, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu filho, que é adolescente, já te enquadrou dizendo assim: por que eu preciso ir para a igreja? Quem foi que disse que eu preciso ir para a igreja, pai? Por que, mãe? Será que seu adolescente, em algum momento, ele já ficou na dúvida? Será que isso que meu pai e minha mãe, o que o pastor lá da igreja está dizendo? Será que Deus me ouve mesmo? Outra pergunta que é comum: por que eu tenho que estudar a Bíblia? De vez em quando você vai falando com ele assim: tá estudando a Bíblia, filho? Olha aí, buscar a Deus em primeiro lugar, estudar a Bíblia no início do dia, não vai dormir sem fazer oração, estudar a Bíblia e tal. Aí ele pergunta: por que a gente precisa estudar a Bíblia? Por que eu nasci? Gente, tem tantas perguntas. A Novo Tempo preparou essa revista, vou mostrar aqui na câmera. Eu no Universo, sua identidade como jovem cristão. É para os adolescentes. Peça de presente para você não vai pagar nada, só digita pra gente Eu no Universo, você já recebe o link. É de graça, você sabe, você não paga nenhum material para você estudar aqui desses materiais que a gente está oferecendo para você. Eu no Universo. Digita, manda um recado pra gente, 12981510081. Vamos lá, deixa eu retomar aqui com a doutora Wélida Dancini, com o Raul, a nossa conversa. A Arcilete fez um comentário e fez uma pergunta. Ela disse que o neto vai fazer 10 anos e não veste a camisa regata de jeito algum, porque ele se acha muito magrinho. E ela pergunta, doutora, o que ela deve fazer para ajudar o filho? O neto, no caso. Olha só, essa pergunta dela, eu acho que retrata a preocupação de muitos pais, educadores, familiares. Então, eu quero responder primeiro dizendo o que você não deve fazer. Depois eu vou dizer o que você deve fazer. Primeira coisa que a gente precisa entender é que essa criança ou esse adolescente está precisando de ajuda. Então, existem algumas falas que a gente frequentemente tem, e essas falas, elas não ajudam em nada, muito pelo contrário. Então, o que a gente nunca deve dizer: mas você é lindo, por que você está preocupado com isso? Mas não tem nada de errado com você. Ou então, isso tudo é muita frescura. São falas que não vão ajudar.
E o que a criança, o adolescente, elas na realidade estão precisando é de validação dos seus sentimentos. Porque ainda que o corpo dela não esteja inadequado, mas o sentimento, a forma como ela está se vendo, se percebendo e sentindo, a gente precisa validar isso daí. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente pode falar que seria mais adequado? Percebi que você não está confortável com essa roupa. Eu fico aqui para conversar com você se você precisar. É uma fala mais adequada, que você abre as portas de comunicação para que esse adolescente, para que essa criança exteriorize o que ela está sentindo. E a partir daí, então, você consiga travar um diálogo empático e acolhedor. Ou então dizer assim, olha, eu entendo que você se sinta assim, como que eu posso te ajudar? Então, é muito importante que a criança, ela sinta que a gente está do lado dela e não que a gente está tentando minimizar o que ela sente. E aí a gente pode estar ajudando de forma empática, de forma acolhedora, incentivando ela a ter hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física e fortalecer a autoestima também, mostrando para ela que muito mais do que o corpo, ela tem muitas coisas extremamente admiráveis, como, por exemplo, o caráter, o senso de humor, a inteligência, a criatividade. Então, ajudar essa criança a tirar esse hiperfoco do corpo, do exterior, e jogar esse olhar para o interior dela, percebendo que dentro dela existem coisas extremamente que são apreciadas, extremamente interessantes de serem observados, para que a gente vá tirando essa sensibilidade, esse foco tão intenso no corpo, porque a gente não é formado apenas de corpo. É verdade. Quantas respostas interessantes, dicas interessantes, porque a tendência da gente, quando conversa com uma criança que está passando por isso, é a gente dizer, não, você é lindo, você é maravilhoso, e aí a gente descobre que não vai funcionar muito, porque ele não está se sentindo assim. Então, essa fala acolhedora, empática, validando, não é? Vamos conversar sobre isso, como você está se sentindo. Como é bom a gente ter um Vida e Saúde aqui para ajudar a gente, não é, Raul? Verdade, Rose. E doutora, quando a gente fala, né, das redes sociais, da imagem corporal dos jovens, a gente está tratando de uma novidade ou já é uma versão moderna de algo que já acontecia, né? Como, por exemplo, a comparação com colegas na escola ou artistas de TV, de filmes, por exemplo. Doutora Wélida, antes de você responder, deixa eu só ler o comentário de um ouvinte aqui, porque tem justamente a ver com isso. Ela fala assim, ó. Bom dia, queridos ouvintes. Esse assunto vem de anos, viu? Eu, por exemplo, hoje com 34 anos, na minha adolescência, eu fiz dietas malucas com o apoio da minha mãe, que cobrava uma magreza, e também nas revistinhas, na TV, sempre ensinava a gente a fazer essas dietas. Hoje eu aprendi a me aceitar, vivo feliz com minhas imperfeições, pois afinal, perfeita é só a Barbie, nós somos seres humanos, ela dá risada. Mas ó, ela tem 34 e já vivia isso. Exatamente. Bom, a ouvinte aí já respondeu a pergunta do Raul, né? Eu acho que o que diferencia hoje é que através das redes sociais a gente tem muito mais acesso, a gente está muito mais exposto a esses padrões. Mas é uma coisa que já vinha há muito tempo. É verdade. E eu tava me lembrando aqui, tava pensando nisso, né? Que hoje muitos adolescentes, eles seguem influenciadores da mesma idade. E influenciadores que falam sobre a aparência, do que eles gostam, do que eles não gostam, não é? Enfim, essa identificação com alguém da própria idade, que não gosta do corpo, né? Da própria faixa etária, pode ter um impacto mais forte na forma que a criança, na forma que o adolescente se enxerga? Sim, Rose, com certeza, quando é um influenciador, né? Ou seja, essa pessoa, eu sou um seguidor, ela me influencia, vai ser muito mais intenso, vai ser mais intensa essa influência. Agora, você estava falando uma coisa, eu estava pensando aqui, Rose, às vezes esse modelo, esse influenciador, ele não fala apenas aquilo que ele acha que seria o ideal, o que ele valida de significativo para ele. Muitas vezes aquilo que ele vai falar é aquilo que ele está sendo pago para falar. O que as marcas
colocam para ele, olha, eu vou te pagar para você valorizar isso, esse produto, esse corpo, essa imagem. Então, aquilo que é colocado ali não é a realidade. Muitas vezes o influenciador nem usaria aquilo ou nem estaria daquele jeito. Outro dia eu estava fazendo participando de um evento e tinha uma pessoa ali também participando que ela foi contratada para fazer uma determinada participação num programa, só que ela precisava, no personagem dela, ela precisava usar franja. E aí ela estava falando, eu não vejo a hora do meu cabelo crescer porque eu odeio franja. Eu me sinto horrível de franja, mas eu precisava da franja por causa do papel. Mas não vejo, agora que acabou, não vejo a hora de crescer. Então percebe que muitas vezes... Todo mundo usando franja, né? Por causa dela no papel. Exatamente. E a pessoa que está influenciando aí essa modinha, digamos assim, está se odiando dessa forma, mas ela está sendo paga para fazer isso. Então é importante que a gente vá trabalhando com os nossos filhos esse conceito também, porque construir a nossa identidade com base naquilo que a gente entende que é melhor para a gente, respeitando as nossas características, a nossa limitação, é o que vai ajudando essa criança a ir se vendo de uma forma mais assertiva. Excelente. Muito bom, doutora. E doutora, quando essa pressão pela busca do corpo ideal aumenta ainda na adolescência, quais são os riscos, né, para a saúde emocional e comportamental dos adolescentes? Isso tem um risco muito grande, Raul. Como, por exemplo, as doenças que estão relacionadas à alimentação, né, como a anorexia, bulimia, isso é muito recorrente. Aí vem a questão de ansiedade, de depressão, alguns distúrbios alimentares, que eu já falei, mas distúrbios de sono também muitas vezes aparecem, comportamentos de isolamento social, a própria questão de automutilação pode chegar a esse nível. Então, assim, as possibilidades são bastante preocupantes. Existem várias possibilidades e todas elas são muito preocupantes, principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes, porque assim, para nós adultos já não é fácil a gente estar lidando com esses distúrbios alimentares, transtornos emocionais, já não é fácil. Mas a gente adulto é minimamente estruturado. Agora a criança ou adolescente não tem estrutura emocional quase nenhuma para lidar com isso. Então é realmente muito mais sofrido. Tem participações aqui. Rose, pode falar, Raul. Deixa eu só complementar, né, do que a gente está falando sobre... É um problema antigo, né, mas hoje em dia a exposição ao tempo de tela está muito maior. A gente conversou isso, né, no outro programa. Quando eu era criança, quando a nossa geração aqui era criança, a gente ficava no máximo ali umas 2 horas, talvez, na frente da televisão e tendo contato com filme, com novela, com coisas assim e se comparando, talvez. Hoje, as crianças e adolescentes estão passando 8, 9, 10, às vezes mais horas ainda na frente do celular, na frente da televisão. Então essa comparação, né, esse problema que antes existia, ele está muito maior. Por quê? Exato. Porque a gente está passando muito mais tempo aí na frente da tela e se comparando com as pessoas. E as pessoas vão validando nos comentários ali. Aí o adolescente olha... quando a gente era criança, a gente tinha um círculo ali social, o pessoal da escola só, pessoal da família, da rua, que a gente brincava, e já era difícil você lidar com comparações. Agora você imagina quando você abre ali a rede social, milhares de pessoas dizendo ali alguma coisa, você se sente realmente uma criança, um adolescente, um peixe fora d'água. Não tem estrutura emocional, né? Até adulto é difícil. É verdade, imagina ali um adolescente. Doutora, você comentou sobre que pode chegar até a questão de mutilações e tal. A gente está no setembro amarelo, e que é o mês que fala sobre a prevenção ao suicídio. Essa pressão social pode servir como um gatilho? Com certeza, pode sim. Não é novidade isso acontecer, e principalmente porque assim, a criança, o adolescente, ele vai se sentindo cada vez mais
perdido no mundo, porque assim, ele entra numa crise muito grande porque ele rejeita o corpo que ele percebe que ele tem, que muitas vezes é diferente do corpo que não tem. Quando ele não recebe esse apoio familiar, que muitas vezes vem com críticas, né? Ah, isso é frescura, onde já se viu, você tá... Enfim, todas essas falas, aí ele percebe, não, realmente eu tenho um problema. Quando na escola, muitas vezes a criança também ela acaba sofrendo bullying, e aí volta para as redes sociais e se vê tão diferente, tão distante. Então, assim, são muitos gatilhos que geram pressão e sofrimento nesse adolescente que vai se sentindo cada vez mais inadequado. Então, daí... Para evoluir, é claro que não é de um dia para outro, mas com o passar do tempo, e principalmente com falta de tratamento, para evoluir até um suicídio, não é atípico acontecer isso. Por isso a gente precisa olhar para esses temas com a devida seriedade que essas temáticas requerem. Eu reforcei essa pergunta exatamente para que o responsável não fique pensando, é uma frescura, não, deixa para lá. Não, é algo sério que a gente precisa realmente acolher, a gente precisa ficar de olho, a fazer acompanhamento, porque o assunto é grave. Lu, Verdade. Você vai passar um comentário de ouvinte, dos nossos ouvintes? Oiê! Olá, meu nome é Isabel, do Paraná, Piraquara. Eu passei uma situação difícil com meu filho quando ele tinha uns 9, 10 anos, ele era meio gordinho. E na escola ele sofria muito bullying, chamava ele de jeca, de um monte de coisas, né? E na televisão, a gente assistia televisão na época e tinha propaganda do tal do Magrins, falsamente, né? Que era para emagrecer, e ele resolveu ligar pedindo. A atendente pediu para que ele falasse com a mãe, ligar para pedir para ele. Então, assim, hoje, ele fala, a gente dá risada e tudo, sabe? Mas é complicada essa situação. E hoje ele é atleta, ele corre, ele anda de bike e é feliz. Gente, como é sério, não é? Era realmente uma dor que ele estava sentindo, não é, doutora? Exatamente. E olha só que interessante, né? Ele ligou. E a atendente teve a sensibilidade de perceber, é uma criança, um adolescente e precisa de um adulto que valide esse pedido, não é a criança e o adolescente que toma essa iniciativa. Hoje isso é muito mais complicado, porque basta clicar num botão e a criança, o adolescente pode comprar qualquer tipo de produto. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Se o celular do meu filho, se está com cartão de crédito logado lá, qual é a possibilidade dele estar comprando produtos, está chegando encomenda, o que está chegando, porque do mesmo jeito que a gente vê um monte de distorções de corpos idealizados, a gente também vê um monte de opções de produtos, alguns bons, outros não tantos. A gente está vivendo uma onda de muitos injetáveis para emagrecimento rápido e as crianças estão vendo isso também, os adolescentes também estão vendo isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é tudo muito sério. A gente não pode deixar que nada seja utilizado sem orientação de um profissional adequado. Teve um tempo aí que um menino de 8 anos comprou pela internet, acho que quase 80 mil pirulitos. Chegou em casa, ele comprou através do cartão de crédito da mãe. É noticiário aí, se o pessoal pesquisar na internet vai achar essa notícia. 8 anos, pirulitos. Imagina na sua casa chegando quase 70 mil, quase 80 mil. Tava essa média aí, nossa. Pensa. Então, não, será que dá pro mês? Não é? Será que dá? Doutora, agora como os pais, então, né, podem ajudar os seus filhos a desenvolver a autoestima e não alimentarem essa distorção corporal aí no dia a dia? Olha só, Raul, esse tema da autoestima é muito importante. Se a gente entendesse a importância disso, a gente trabalharia muito mais essa temática. A autoestima saudável é porta de entrada para a saúde emocional e a autoestima fragilizada é porta de entrada para os adoecimentos emocionais. Então é muito sério. E a autoestima ela é dividida em 4 pilares. Autoconceito, o que eu acho de mim.
autoeficácia, se eu acredito que eu sou uma pessoa capaz de fazer coisas bem feitas, significativas. Autorreforçamento, se eu consigo valorizar, perceber e valorizar quem eu sou e o que eu faço. E a última é a autoimagem, que é como eu percebo o meu corpo. Então, a gente valoriza muito esse último aspecto da autoimagem e a gente muitas vezes esquece todos os outros pilares que são até mais importantes do que a minha autoimagem. Então, os pais, eles precisam ajudar essa criança a fortalecerem o autoconceito, o que ela acha dela, e a gente trabalha isso dizendo para a criança, olha, você consegue fazer coisas que me surpreendem, olha que lição de casa bem feita, olha a sua letra como ficou caprichada desse jeito, olha como você guardou as louças, os copos, você fez isso muito bem feito. Então, ir valorizando as características interiores da criança, a criatividade dela, a dedicação, o esforço, e mostrando para ela que ela não é apenas um corpo, mas que por dentro desse corpo existe uma pessoa incrível, sensacional, que ela precisa valorizar isso e ela precisa conhecer, reconhecer e valorizar essa pessoa. Então, os pais ajudam muito quando focam e trazem esse olhar da criança para o interior dela, para as características dela, para o caráter dessa criança, que isso é tudo muito mais significativo do que a nossa aparência pessoal. Exatamente. Aí a sua fala me faz pensar que um pai ou uma mãe que fica o tempo todo também se olhando no espelho, dizendo, eu tô feia, olha que isso aqui é feio em mim. De uma certa forma, o filho está se espelhando no que ele está ouvindo em casa. Então, pai e mãe também precisam estar bem com a sua autoestima para que essa fala seja verdadeira. Porque num caso de adolescente, se não tiver coerência a fala com a atitude, ele não dá a menor bola. Exatamente. Bom, chegamos ao final? Ou mais uma? Mais uma, doutora. E quando o adolescente já está naquele estado de sofrimento mesmo, como os psicólogos podem intervir? Primeira coisa, quando o adolescente já está em sofrimento, primeiro a gente entender, os pais, os responsáveis, entender que essa criança, esse adolescente, precisa de ajuda profissional. E é muito importante isso, porque muitas vezes a gente tem essa visão de que é uma coisa simples, que é uma coisa de criança, que é para chamar atenção, e a gente acaba não buscando ajuda profissional. Então, o primeiro ponto mais importante é buscar ajuda profissional. Quais profissionais buscar? Leva no pediatra para fazer uma avaliação física, busca ajuda de um psicólogo, talvez um educador físico, enfim. Mas aí o psicólogo, o que o psicólogo vai trabalhar? Essa adequação dessa visão da imagem corporal, trabalhar isso com a criança e com o adolescente, reestruturar os conceitos do que é belo. O belo não é só o que está no exterior, mas o belo principalmente é o que se percebe no interior da criança, ajudá-la através de técnicas e ferramentas terapêuticas que a gente consegue lançar mão no consultório, de ajudar nessa estruturação da autoimagem e da autopercepção de que ela não é apenas um corpo exterior, estético, mas que dentro dela existe uma pessoa com qualidades, características que precisam ser olhados e validados também. Ajudá-la a aceitar e trabalhar essa questão de aceitação do corpo, fortalecer alguns hábitos que podem ser necessários para estar fazendo correções no corpo, como às vezes emagrecimento ou ganho de peso, mas que seja dentro de um limite saudável, de um limite adequado, saindo desses extremos e trazendo para esse equilíbrio. Então, no consultório, o psicólogo vai ajudar a essa criança, esse adolescente, a vir para esse equilíbrio. E muitas vezes, para ajudar esse adolescente, esse psicólogo vai precisar tratar a família toda.
porque quando o desajuste envolve a família também, e até para que essa família esteja adequada, saiba, tenha ferramentas para ajudar essa criança que está em sofrimento. Então, é sempre um trabalho conjunto entre o profissional, a família e o adolescente ou a criança que está precisando de ajuda. Obrigada, doutora. Wélida Dancini, doutora em psicologia, está aqui com a gente. Muito obrigada, foi mais um encontro muito produtivo no Vida e Saúde. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, sempre um privilégio estar com vocês. Alegria nossa. Deixa pra gente seu contato mais uma vez, para que a nossa audiência visite aí a sua rede social e tenha mais informações, conheça seu trabalho. É lá no @DRA de doutora Wélida Dancini. DRA Wélida Dancini. Raul, que programão. Excelente, assunto super importante, né? Obrigado, doutora, mais uma vez. Deixar um verso bíblico aqui, Salmo 139:13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. E para você, querido ouvinte, que quer emagrecer, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Emagrecer de forma definitiva. Um abraço, Deus te abençoe. Até amanhã, não, até segunda. Até segunda. É sexta-feira, sextou! Sextou, minha gente. Vem chegando NT Notícias com a Patrícia Mater. Hoje nós temos as melhores do Take Six aqui no nosso Clube da Música. Você não pode perder, você não vai perder, não é? Nosso encontro. Agora não se esqueça, a revista tá aqui, ó, disponível para você. Eu no Universo, é para o seu adolescente. 12981510081, manda seu recado, é de graça. Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 11h55.